Boa tarde, estudantes da primeira série do ensino médio. Então, a gente vai falar sobre a devolutiva da AP, que vocês fizeram em casa. Vou ler então, professora. Vamos lá. De Carlos Drummond de Andrade, publicado em 1974. O texto se chama Canto Mineral 10. Ai, que me arrependo, me perdoa, Minas, de ter vendido na bacia das almas meu lençol de hematita ao louro da estranja, de ter construído, filosoficamente, meu castelo urbano sobre a jazida de sonhos minérios. Me arrependo, vivendo. A questão número 1 é: há uma palavra que causa duplo sentido no verso. Vamos lá. Então vamos pensar nas alternativas. Vamos começar aqui do meu lençol de hematita. Hematita é um minério de ferro e ele funciona, neste caso, exatamente como este minério. Vocês têm aí na nota de rodapé que é um minério de ferro cinza ou preto, ele é um minério escuro e ele tem um brilho bem forte. Então ele se cobre com este lençol escuro, com esse brilho bem forte. Então é mais uma metáfora para se referir a esses minérios tão comuns em Minas Gerais. Me perdoa, Minas. Quando ele fala me perdoa, Minas, perdoar, que é a palavra destacada, ele está funcionando exatamente com o sentido de pedir perdão por coisas que a gente tem feito nem sempre muito boas. E de ter construído. A palavra construção, o construído aí que está destacado, também ele está sendo usado com seu sentido literal. Então, também não tem um duplo sentido aqui. E de ter vendido. Também não temos aqui um duplo sentido. Onde a gente vai ter um duplo sentido? Me arrependo e vendo. Vendo pode ser tanto o verbo vender, no presente do indicativo, quanto o verbo ver no gerúndio. Então, onde a gente tem um duplo sentido aqui, neste texto, nestes versos, na alternativa A, me arrependo e vendo. Retrato de Cecília Meirelles, publicado em 2014. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida ali? O poema tem a predominância do tempo pretérito imperfeito, certo? Ele está falando aí ela vai contando o que ela vai vendo e ela não se reconhece. Então, a gente tem 5 alternativas novamente. Então, o poema tem a predominância do verbo, do tempo pretérito imperfeito para reforçar a percepção do eu lírico quanto ao passar do tempo, a ideia de um tempo que terminou em algum momento, a discussão sobre o passado e o futuro frente ao espelho, D, o sentimento de solidão por estar refletindo frente ao espelho, ou E, a preocupação com o futuro, já que não sabe onde perdeu o rosto. O verbo no pretérito imperfeito, ele transmite a ideia de uma ação habitual, uma ação contínua. Então, isso já dá uma dica aí de qual seria a alternativa correta. Bruno Vinícius respondeu a letra a percepção do eu lírico quanto ao passar do tempo. Ele acertou, Liliane? Acertou, muito bom, Bruno. A utilização do verbo no pretérito imperfeito se refere a um fato ocorrido no passado, porém com a sensação de que não foi completamente terminado. Desse modo, expressa uma continuidade ainda na duração do tempo. E no caso do poema, especificamente, reforça a percepção do eu lírico do passar do tempo de modo contínuo. A B, a ideia de um tempo que terminou. Terminou seria, o verbo estaria no pretérito perfeito.
A discussão sobre passado e futuro, ela está contando para a gente só o passado, não tem essa discussão com o futuro. O sentimento de solidão por estar refletindo frente ao espelho. Então, não é por estar frente ao espelho que ela se sente sozinha, o eu lírico se sente sozinho. E a preocupação com o futuro, já que não sabe onde perdeu o rosto. Também não traz essa informação ou essa inferência sobre a preocupação com marcar o tempo futuro. Vamos para a próxima? É o texto As Vantagens da Morte. Luiz Rufato. Ouvi um toque, toque, toque. Virei de lado. Tentava pegar no sono, calor e pernilongos. Ouvi de novo toque, toque, toque. Levantei, escancarei a janela e deparei com meu irmão montado em sua guerra preta, frisos dourados. Segundo andar do prédio do conjunto habitacional onde morava, perguntando daquele jeito bonachão: vai me deixar muito tempo aqui fora ainda, Tiquinho? Ele pousou dentro do quarto sem dificuldade. Abriu descanso, estacionou a bicicleta num canto. E aí, como vão as coisas? Foi quando notei que estava bem mais velho que ele. Ele havia morrido com 22 anos, um negócio esquisito. Chegou da fábrica, trabalhava de torneiro mecânico na manufatura. Falou que não estava se sentindo bem. Jogou na cama de roupa e tudo. A mãe ainda perguntou se queria tomar um chá de boldo. Disse que não. Queria apenas dormir um pouco. Deitou, dormiu, não acordou mais. E fiquei com a sensação de que uma manhã eu ia despertar e lá estaria ele na cozinha tomando café, enfiado no macacão, fedendo a caixa, pronto para ir para a fábrica. Mas os anos passaram. Chá de boldo? Disse que não. Nós dormiram um pouco. Deitou, dormiu, não acordou mais. E fiquei com a sensação de que uma manhã eu ia despertar e lá estaria ele na cozinha tomando café, enfiado no macacão fedendo a graxa, pronto para ir para a fábrica. Mas os anos passaram e ele não levantou mais. E agora reaparece, como se não tivessem decorrido os 30 anos. A cara ainda com as marcas de espinha, o cabelo emplastado de cream. E aí, como vão as coisas? E aí, o que vocês deveriam reconhecer neste texto? A ideia-chave, a ideia principal do texto. Então, a gente tem na alternativa A, identificar a morte como algo negativo, que interfere em nossa condição mental. Na B, naturalizar um assunto pouco debatido para discutir as relações afetivas. C, recorrer à tradição bíblica para dialogar com o universo sobrenatural. D, resgatar a temática da morte para aprofundamentos filosóficos. E aí, expor o cotidiano de indivíduos de classe social privilegiada. Temos alguma resposta? Quem está conversando com a gente aí, acompanhando a nossa correção hoje? Calma aí, professora Liliana, eu tenho que atualizar aqui rapidão. Eu estou olhando pelo meu telefone. Ninguém. Ah, Jean respondeu a alternativa A. A, identificar a morte como algo negativo que interfere em nossa condição mental. O que vocês acham? Vamos pensar no texto um pouquinho. Ele, se a gente for retomar o texto, ele fala, a gente só percebe que ele está falando com um irmão que morreu praticamente no final do texto. A gente percebe que ele está o quê? Ele está conversando com esse irmão verdadeiramente, o que interferiria na condição mental dele? Não, parece mais um sonho que ele está tendo. Então, a gente não tem, propriamente dito, uma interferência na condição mental. É natural que a morte é sempre um processo muito doloroso, muitas vezes, e tem esse decorrer do tempo em que as pessoas, às vezes, acabam sonhando com seus entes queridos, e a gente sonha, geralmente, não passa o tempo
para essa pessoa. A gente acaba reconhecendo ela como ele descreve no texto. Ele ainda está com macacão de graxa, com espinhas no rosto, mesmo tendo decorrido já 30 anos. Então, identificar a morte como algo negativo, que seria a alternativa A, mas alguém respondeu? Vamos lá. O Jean tinha dito A, o Adriano B e o Luiz Guilherme falou D. D, vamos ver quem dá mais. Quem dá mais, eu acho que é... Essa está mais dividida. Uma análisezinha melhor aí, tá bem dividida. Essa está mais dividida. Vamos ver as respostas, vamos lá. Então, a ideia-chave não consiste aqui, na alternativa A, como uma validação da morte, como sendo algo que interfere nas condições físicas. As recordações do narrador culmina com a naturalização da morte, expondo as relações afetivas. Então, a gente vai descartar a A. Na B, alguém falou B. Adriano. Naturalizar um assunto pouco debatido para discutir as relações afetivas. Adriano? Adriano, falou B. Adriano, muito bem, é isso mesmo. Na nossa cultura, na nossa sociedade, a morte é pouco debatida. Então, no trecho do texto, a naturalização da morte é construída sobre uma atmosfera em que as narrações são capazes de comunicar ao leitor pequenas memórias afetivas que ele vai guardar ali. O chá de boldo que a mãe faz, o cheiro do macacão que a pessoa usava, a afeição que a pessoa tinha no momento da partida. Então, a gente tem aqui a alternativa B como sendo a correta, como indicado pelo Adriano. Por que não é a C? Porque recorrer à tradição bíblica para dialogar com o universo sobrenatural. Nesse trecho, em nenhum momento ele faz um apelo religioso ou a qualquer tema sobrenatural. A D, que também alguém citou a D, resgatar a temática da morte para aprofundamentos filosóficos. Apesar de ter essa temática da morte, não faz um aprofundamento filosófico, né? Não tem essa finalidade de aprofundar filosoficamente a temática. E expor o cotidiano de indivíduos de classes sociais privilegiadas também não é, porque a gente vê que ele trabalha na fábrica, trabalha com macacão, com cheiro de graxa, então a gente descarta essa alternativa também, restando, como o Adriano disse, a alternativa B, o texto 4 do brilhante Machado de Assis. Sim, certamente. Círculo vicioso. Bailando no ar, gemia inquieto o vagalume. Quem me dera que eu fosse aquela loira estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar-te transparente lume, que da grega coluna à gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada dela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade mortal que toda a luz resume. Mas o sol, inclinando a rútila capela, pesa-me essa brilhante auréola de lume, enfara-me esta luz e desmedida umbela, porque não nasci um simples vagalume. No poema, há figuras de linguagem. Aquela que predomina é a prosopopeia, pois há uma ideia de insatisfação, típico do comportamento humano, atribuídos a seres não humanos. B, duplicidade entre as personagens nos diferentes sentidos sobre o que falam. C, formação de palavras que tentam reproduzir os sons emitidos de animais. D, relação de semelhança entre a palavra e o que ela representa. E E, contradição na escolha das palavras utilizadas no poema. Então, vamos lá. A alternativa correta é A,
insatisfação típica do comportamento humano atribuído aos seres humanos, que é uma característica da prosopopeia. Então, a gente tem aqui o Sol, a Lua, eles têm características, adquirem no poema características humanas. Essa é uma figura de linguagem que a gente denomina prosopopeia. Na B, a gente não tem ambiguidade, não tem duplicidade de sentido, por isso não é a resposta correta. A formação de palavras na C, no poema também a gente não tem criação de novas palavras ou reprodução de sons. D, relação entre as palavras e o que ela representa, a gente também não tem essa relação. O que acontece no poema é uma personificação, né, dos sentimentos que os seres não humanos vão tendo. E D, a gente não tem uma ideia contraditória no poema. Confira todas as ruas de São Paulo nas quais é possível se locomover de bicicleta com estrutura cicloviária. Com base em dados de outubro de 2016, já são mais de 460 quilômetros de vias no total. No mapa, abaixo no link, que você tem acesso à evolução das vias destinadas ao transporte de bicicleta, que teve planejamento e implantação pela Companhia de Engenharia de Tráfego, CET. É um link em computador. E o texto 2, acharam? Lista para reduzir ciclovias São Paulo gera críticas de adeptos de bicicletas. São Paulo, César Sacheto, do R7. Disponível no chat do R7. A circulação de uma suposta lista com sugestões de ciclovias a serem removidas das ruas de São Paulo, divulgada em grupos de aplicativos de mensagem por celular, tem gerado polêmica entre usuários de bicicletas e vereadores da cidade. As ciclovias são importantes e estão sendo discutidas em todo o mundo. Desse modo, os debates são necessários para a melhoria da qualidade e reestruturação das ciclovias. Então, o que precisaria ser feito nessa questão número 5? Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação. Então, a gente tem a mesma informação sendo divulgada diferentemente em 2 veículos de comunicação, o que é muito comum. O tema sobre as ciclovias na cidade de São Paulo está tratado de forma diferente nos textos, pois, na alternativa A, o texto 2 informa a dificuldade de encontrar as ciclovias, e o texto 1 apresenta os 560 quilômetros de reestruturação. B, o texto 1 informa os lugares por onde passam as ciclovias, e o texto 2 expõe a polêmica das ciclovias. C, o texto 1 faz uma representação dos mapas das ciclovias, e o texto 2 divulga novas ciclovias. D, o texto 2 divulga aos ciclistas as diferentes rotas cicloviárias, e o texto 1 apenas expõe a quilometragem das vias. E a alternativa E, o texto 1 opina sobre a reestruturação das ciclovias, e o texto 2 informa sobre o aplicativo para as bicicletas. Os textos, eles trabalham o mesmo tema. O texto 2 ele faz referências às polêmicas, mas não apresenta as dificuldades de encontrar as ciclovias, e o texto 1 informa que há os 460 quilômetros de ciclovias. Além disso, ele ainda mostra o link, então, para você encontrar estas ciclovias. Então, a gente não pode considerar a alternativa A como correta. João Carlos e Gabriel responderam B, eles estão certos? Certíssima resposta. O texto 1 informa os lugares por onde passam as ciclovias, e o texto 2 expõe as polêmicas. Então, a gente precisa ter atenção aqui quando a gente vai fazer leituras de um mesmo tema com textos diferentes, o que eles apresentam de diferente, qual
Como que a gente vai fazer a comparação desses dois textos? Então, o texto 1 traz informações sobre os lugares por onde os ciclistas podem ter acesso às ciclovias, indicando o link de acesso. O texto 2 também se refere às ciclovias, porém traz informações sobre a polêmica de ter ou não ter a ciclovia e a importância do debate sobre o assunto. Na alternativa C, o texto 2 não faz divulgação sobre as novas ciclovias, eles abordam o assunto de modo a evidenciar o que é um tema polêmico, um tema que merece discussão. Na alternativa D, o texto 2 não faz divulgação, aborda o assunto falando sempre da importância de se discutir ter ou não ter as ciclovias e como ter. E na alternativa 1, o texto 1 não traz opinião. Então, ele informa os interessados apenas sobre onde é que a gente encontra as ciclovias. Então, vamos lá. Texto 6, poeminha maçante, por que não ser também um chato do Milor? Sempre sofri o ataque inesperado do primo chato, do amigo chato, do chato ocasional, que nem espera ser apresentado. Desfaço agora com o máximo desdém de quem tem e de quem não tem. Sei ser blasé diante da maior obra de arte. E no teatro, ao começar a interpretação eusaz, me viro de costas para comentá-la com o sujeito de trás. Coloco na igreja e baixinho diante dos que me ouvem mal. Bocejo de tédio quando alguém me olha e me visto sempre de maneira imprópria para a ocasião. Quando me falam de um livro, eu respondo: e as mulheres, como vão? Nunca ouço o que me dizem. Falo sempre de mim mesmo. Não respeito compromissos e troco nomes a esmo. Ah, ser chato é muito diferente de suportar um chato. Suportar é quase doloroso, mas sê-lo é delicioso. E o que é melhor, amigo? Todos os chatos evitam tratar comigo. Então, o que a gente tinha que reconhecer aqui? O efeito de sentido decorrente do uso de pontuação. Então, é delicioso, o ponto de exclamação produz qual efeito de sentido ao longo da leitura? De embaraço, alternativa A. Alternativa B, espanto. Alternativa C, surpresa. Alternativa D, dúvida. Ou alternativa E, empolgação. Mas selo é delicioso. Isso é empolgação. Este ponto de exclamação aqui, em geral, a gente usa bastante o ponto de exclamação para indicar espanto, mas neste texto, neste contexto, ele indica que uma empolgação. O eu lírico fica empolgado de ser o chato, ele gosta de ser o chato, ele sente prazer nisso, então ele não causa nenhum embaraço, não causa espanto nele mesmo, porque é ele que gosta de ser, né? Tampouco causa surpresa, porque ele se esforça, a gente vai vendo aí ao longo dos versos como ele se esforça para ser uma pessoa chata, desagradável muitas vezes, e também não causa dúvida. Então aqui a gente tem a alternativa E, ele está empolgado por ser chato, para ele é uma delícia ser chato. O poder do teletransporte fake. Notícia que viralizou nas redes sociais sobre o teletransporte era falsa. Recentemente, uma notícia divulgada por um site em relação a um estudo realizado sobre o teletransporte viralizou nas redes sociais. A notícia, escrita pelo repórter Magno Rossi e publicada em um portal de notícias, despertou muitos comentários. Inúmeras páginas elaboraram discussões referentes aos avanços da tecnologia. Como a ficção científica ajuda a compreender os avanços modernos. Uma série de discussões acaloradas e interessantes, com as mais variadas opiniões, ocorreram. Reconhecer os efeitos de sentido produzido pela palavra destacada. Qual a palavra destacada no texto? Acaloradas. Então, o adjetivo destacado no texto é utilizado para demonstrar que as discussões eram
calmas, B, irreais, C, numerosas, D, péssimas ou E, exaltadas? Muitos respondendo a letra B de falar. Irreais, olha lá, vamos voltar um pouquinho no texto. Inúmeras páginas elaboraram discussões referentes aos avanços da tecnologia, sobre como a ficção científica ajuda a compreender os avanços modernos. Uma série de discussões acaloradas e interessantes, com as mais variadas opiniões ocorreram. Então, a gente está analisando aqui o adjetivo acaloradas. Então, a gente precisa prestar atenção, lembrar o que é um adjetivo, é um qualificador, né? E o que ele significa aqui. Então, acaloradas tem o significado no texto de uma discussão, ela foi exaltada, era muita gente falando, as pessoas estavam discutindo bastante sobre o tema. Por isso, nós temos aqui, não foi quando a gente fala as discussões eram acaloradas, nunca vai ser uma discussão calma. Também não é uma discussão irreal, não é porque eles estavam discutindo uma notícia falsa que a discussão não tinha, as pessoas não estavam engajadas naquela discussão. Então eu tenho, e também não eram numerosas. A gente pode ter uma discussão acalorada de duas pessoas discutindo sobre um tema. Então aqui a resposta correta é a alternativa E. Então, vale retomar a leitura e prestar atenção no que pede o enunciado. A proposta é analisar o adjetivo destacado, não o tema do texto. Tudo bem? Temos uma imagem, pegou lá, que está exposta no Museu del Prado, de Madrid. Não tenho como explicá-la, obviamente, deixar um segundinho aí para todo mundo olhar e lembrar. E temos o texto 2, por favor, o próximo slide. Vou ler para vocês um texto de André Serpa Soares. Esta gula do abstrato crescimento econômico, esse permanente desejo insaciável, predador de querer sempre mais, muito para além do que é necessário, é um pecado, sim. A gula aplica-se à sofreguidão de comer e de beber. Quem é guloso peca, verdadeiramente, porque no cristianismo a gula é um dos 7 pecados capitais. A gula é um permanente desejo insaciável por comida ou bebida. É nunca estar saciado, satisfeito. Querer sempre mais, sempre muito mais para além do necessário. Gulosos são os que mais sofrem de gula. Diria que já todos fomos gulosos várias vezes na vida. É comida, bebida ou, em sentido figurado, ou qualquer outra coisa. Sobretudo quando somos jovens, somos gulosos pela vida. Queremos conhecer tudo, experimentar tudo e normalmente acabamos por fazê-lo em excesso. Vivemos na vertigem da satisfação, do prazer, mas é quando podemos alcançá-lo, parece que não chega, não é suficiente. É preciso mais, mais e mais. Na verdade, vivemos numa sociedade gulosa. A mensagem mediatizada que passa é a de que nunca nos devemos dar por satisfeitos, devemos sempre querer mais. Até nos discursos aparentemente dissociados dessa questão. Tomemos, por exemplo, as referências quase diárias, ad náusea mesmo, ao famigerado crescimento econômico. Tal desiderato parece quase um fim em si. Crescer, crescer, crescer. É induzida a ideia de que, sem crescimento, não vamos a lado nenhum. Ou pior, ficamos condenados à mais sórdida indigência material. Professora, a senhora vamos lá? tem 3 minutinhos. Então, a gente tem 2 textos, uma é uma imagem que a gente vê as pessoas comendo bastante, e o texto gula, sofreguidão e excessos. Considerando o tema apresentado nos textos 1 e 2, a imagem, então a gente vai olhar o texto 1 para responder. A imagem reforça a ideia de que a família esbanja alimentos porque é cultural e histórico comer muito. 2. A gula é um desejo de querer mais, insaciável e permanente. C. A vida é um sofrimento constante, difícil e imutável. D. A sociedade, quando é gulosa, investe em festas. E
A gula é viver com conforto e dividir com amigos. Resposta correta é a B. A imagem reforça, então, a ideia do desejo permanente e do insaciável. Então, de comer, comer, comer. Então, temos a resposta B de bola como correta.